noite, irmãos. Estamos começando mais uma quarta-feira do nosso estudo. Pedimos os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. A gente vai ler o versículo 8 e parte do versículo 9. Hebreus capítulo 13. Versículo 8 e parte do versículo 9. Hebreus capítulo 13, versículo 8 e versículo 9. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda há de fazer por nós. Nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor é conosco, o Senhor não foi nem será, o Senhor é conosco, é presente. A tua palavra nos ensina que o Senhor não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e nós te agradecemos. Assim nós sabemos que a sua graça se renova dia após dia. Se não fosse assim, nós já teríamos sido consumidos. Assim é o seu amor para conosco, a sua fidelidade, ó Deus, e todos os seus atributos. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Ó Pai, eu clamo que nós possamos aprender mais um pouco sobre o Senhor. Ó Deus, e também clamo por aqueles que não estão aqui. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe, conhece o coração de cada um, sabe por que não estão aqui. E nós que estamos aqui, eu peço que nós possamos verdadeiramente estar aqui e também aprender e colocar em prática o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Eu te agradeço e te louvo no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje em dia, com o crescimento da igreja, o crescimento do povo evangélico, entre aspas, surgiram várias denominações. Se vocês fizerem uma breve pesquisa no Google, você vai ver que tem igreja de tudo quanto é nome e sobrenome, denominação, e pastor, e pastora, e obreiro, e obreira, e afins. Cresceu de uma forma estrondosa. Várias mentes distintas. As pessoas não pensam igual. Então, com o crescimento de pastores, com a ramificação de ministérios, o que acontece? Várias interpretações. Nós sabemos que as Escrituras é centrada. Porém, como nós olhamos para uma passagem bíblica e como outras pessoas olham, é totalmente diferente. Nós não pensamos igual. Nós podemos ser semelhantes em alguns aspectos. Ah, minha cor preferida é o azul. Alguém pode aqui ter a cor preferida azul. Mas várias pessoas vão falar, não, o azul não é minha cor preferida. Eu tenho outra cor. E assim por diante. Cada pessoa tem uma maneira de pensar. E entre pastores também há esta pequena divergência, se eu posso colocar assim. Eu não estou aqui hoje para começar um debate, mencionar quem está certo, mencionar quem está errado e começar a gerar um debate. Mas eu vou falar sobre um assunto que tem causado um pouco de dúvida, um pouco de espanto, tem estado na mídia. Um assunto que está evidente, que é a cura física. A cura física. Hoje, nós vemos isso em diversos canais, diversas igrejas, pastores e entre outros também. Mas eu não quero entrar em um debate, mas sim aprender um pouco, entrar, iniciar essa parte, deixar que vocês sintam o desejo e também estudem em casa sobre esse assunto que tem estado em pauta. A gente vai dar um pontapé inicial nas Escrituras sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas. Deus pode operar milagres ainda hoje? Deus, ele pode realmente fazer a vontade dele? Ou são homens que determinam a vontade dele? Essas igrejas que fazem esses milagres, vamos colocar dessa forma, são realmente igrejas cristocêntricas? Quem realiza é mesmo o Senhor? São várias dúvidas que eu tive no decorrer desse estudo. Então eu quero que a gente possa começar, iniciar e tirar algumas dúvidas. Algumas vão ficar, que nós deveríamos ter mais tempo para se falar sobre esse assunto. Mas eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Como eu mencionei,
A gente está estudando sobre Atos e esse texto veio a calhar. Atos capítulo 9, versículo 32 até o 43. Atos capítulo 9, versículo 32 até o 43. Diz a palavra do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram os homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. O contexto, para nós adentrarmos aqui, nós demos um salto. Semana passada eu mencionei sobre um assunto que não era no livro de Atos. Porém, o nosso último estudo no livro de Atos foi o capítulo 5. Foi do versículo 17 até o 42, que nós vimos ali a perseguição diante dos apóstolos. A igreja estava até calma, porém os apóstolos estavam sendo perseguidos. E como eu mencionei na última vez, nós não vamos passar por todos esses capítulos até chegar no 9. Porque nós já aprendemos. O capítulo 6 e 7, a gente vê a escolha dos 7 diáconos, vemos a história de Estevão, o apedrejamento, a morte de Estevão. Depois, no capítulo 8, a gente vê Filipe pregando em Samaria, Filipe pregando ao etíope. Capítulo 9, o começo, a gente vê mencionando sobre Saulo, o antigo, Saulo, a conversão, que se tornou Paulo. E quando chega no versículo 31 do capítulo 9, é onde eu me alegrei ao ver como estava a igreja. Volta aí uma página, Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, para que a gente tenha uma posição de como estava a igreja, ela estava em paz, calma, tudo tranquilo, ou melhor ainda, crescendo, numericamente, espiritualmente, sendo capacitada pelo Espírito Santo. Esta era a situação da igreja naqueles dias. A gente está diante da igreja primitiva, que já havia passado por grandes problemas. Problemas internos e problemas externos. Como assim problemas internos? Por que foram escolhidos os 7 diáconos? Os irmãos lembram? As viúvas estavam reclamando: nós não estamos recebendo alimentos. Então os apóstolos escolheram 7 para que fizesse essa função, para que eles continuassem orando e pregando a palavra. Ministérios são importantes, nós aprendemos isso. Outro problema interno, Ananias e Safira. Como nós aprendemos também,
pouco mais recente, o pecado contra o Espírito Santo, a mentira, o engano. Venderam um campo que não precisava ser vendido e ofertaram o dinheiro, não todo o dinheiro. Então Pedro lá chama primeiro Ananias, depois Safira, e então pergunta a eles: foi esse o valor? E eles dizem sim. Então cai morto. Problemas internos dentro da igreja, só que também sofreu com problemas externos, perseguição tanto dos apóstolos como da igreja. Um pouco antes da igreja estar em paz, você vê Filipe pregando em Samaria, algumas coisas acontecendo, foi porque a igreja se dispersou, eles não podiam ficar mais ali. E alguns teólogos até mencionam que essa perseguição veio literalmente do Senhor, porque a igreja estava começando a se acomodar. Nós aprendemos no começo do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder do céu, do alto, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam lá em Jerusalém, não começaram a pregar em outras regiões. Então o próprio Deus envia essa perseguição para que eles se dispersem. Eu não duvido que seja o próprio Deus, porque o acompanhamento de Deus é indiscutível. Desde o começo até hoje, Ele está junto conosco. Não vou falar que foi o próprio Deus que enviou essa perseguição, mas Ele permitiu, que nada acontece sem o consentimento. E isso fez com que eles saíssem e começaram a pregar. E isso chegou até nós, gentios. O ministério que começou lá com Jesus, chamou os 12 e preguem. Aqui nesse momento aqui, onde a gente está, Paulo, está sendo preparado, capacitado, para que ele possa fazer as grandes viagens missionárias e levar o evangelho para muita gente. Nesse momento em que nós estamos aqui no livro de Atos, o capítulo 9 menciona sobre a conversão, então eu creio que ele estava sendo aqui preparado e capacitado. Chegou até nós, e o que nós temos que fazer? Dar continuidade. Não vai parar, não pode parar. Então nós temos que pregar o evangelho, nos capacitar para poder levar o evangelho. Em meio ao ministério dos apóstolos, em meio ao ministério de Cristo e em meio aos ministérios de hoje, nós vemos que são relatados que sinais aconteceram, milagres, prodígios, curas, muita coisa aconteceu, tanto no Novo como também no Antigo Testamento. Demônios foram expulsos, enfermos foram curados, cegos recuperaram a visão, paralíticos começaram a andar, mortos foram ressuscitados. Isto é indiscutível. Só que isso acontece hoje. O que acontece hoje tem o selo de Deus? É o poder de Deus? A primeira coisa que nós vamos ver é que as Escrituras não são um conto de fada. As Escrituras não é um conto de fada. Muitos têm as Escrituras como histórias. Se você pega, vamos dar um exemplo de um espírita, ele vai falar, ele acredita na Bíblia, mas é uma história de um povo antigo que conta sobre um Deus. Eles têm o livro deles, a Bíblia deles, o cerne deles, porém eles falam, não, são relatos antigos sobre um Deus. Assim como eles, outras religiões, no caso, tem o Alcorão, outros livros contam um relato sobre um Deus. Outros vão colocar que a Bíblia é a palavra de Deus, porém não em um todo, partes é Deus que está falando, e em outras partes não é Deus que está falando, eram homens, colocaram algumas coisas lá que é impossível. Nós, porém, é o meu desejo que todos aqui nesta noite estejam convictos, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, toda. A gente vê lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que é toda a Escritura. E também em 2 Pedro, 1, 20 e 21, diz que nenhuma profecia foi dada de vontade humana, não teve origem humana.
mas Deus falou através de homens. O que é um milagre? O que é? Alguém poderia dar uma definição? Algo impossível a nós que acontece. Alguém mais tem? É o que a Dani falou? Pensam diferente? Algo sobrenatural. Alguém mais? Milagre. Para você, o que é um milagre? Se nós formos considerar o exemplo do Sandro, que a gente não pode fazer, não está ao nosso alcance. Nós podemos fabricar chuva? Sol? E a lua? Nós podemos fazer diversas coisas, mas existem muitas coisas que não estão ao nosso alcance. Segundo o dicionário, fenômeno que não pode ser explicado por causas naturais. Ou seja, o agir de Deus, propriamente a obra de Deus. Como eu mencionei, milagres no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou dar exemplos para a gente não perder tempo. Eu vou passar, depois se você quiser anotar, eu tenho todos os versículos aqui. O nascimento de Isaac. Ah, Fernando, não, mas hoje tem, né? Tem diversas clínicas que fazem uma inseminação artificial. Não tem problema, resolve. Resolve mesmo? Naquele tempo, com nenhum recurso, foi um grande milagre. Isaac nasceu. E dividir as águas do Mar Vermelho? A gente vai jogar uma bomba lá e ela vai fazer 2 paredes? Não, eles atravessaram, mas foi a água até no joelho. Foi uma época que as águas lá acontece isso. Não. Eles tentam explicar cientificamente. Foi um grande milagre de Deus. E a cura de Miriam da lepra? No Antigo Testamento nós sabemos que a lepra simbolizava o pecado. Ela foi curada da lepra. E a multiplicação de farinha e azeite lá na viúva de Serepta, lá em 1 Reis 17:16, não parava de sair. E Elias que ressuscitou o filho da viúva, lembra da história da viúva que construiu a casa lá para ele, um lugarzinho para ele? E Eliseu que ressuscitou o filho da sunamita. E se eu fosse contar os diversos milagres somente do Antigo Testamento, eu creio que a gente chegaria próximo às 9 horas. São muitos. Se você fazer uma breve pesquisa, você vai ver que somente no Antigo Testamento foram muitos. Milagres, sinais, prodígios, as pragas no Egito, diversas coisas. Não pode explicar, não tem como. Deus agindo. Mas e no Novo Testamento? Eu separei aqui só os de Cristo, alguns. A pesca maravilhosa, lá em Lucas 5. A cura de 10 leprosos. 10 leprosos de uma vez. A água transformada em vinho, um texto que eu gosto muito, lá de João 2. A cura de 2 cegos, Mateus 9:29. A ressurreição de Lázaro, que o Dorian mencionou ontem. E ainda a igreja primitiva, vemos que Pedro, Filipe, Estevão, Paulo, Barnabé fizeram prodígios, sinais e maravilhas, semelhantes ao que Cristo fez. Cristo fez coisas que ninguém ainda nunca tinha visto. Nós vimos na semana passada a primeira multiplicação de pães e peixes. Foi uma coisa que ninguém nunca viu. Ele faz o que Ele quiser. Ah, mas isso nunca aconteceu. Ele pode, porque Ele é Deus. A segunda coisa que a gente tem que analisar, que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. João 14, do 12 até o 14. Vamos abrir lá. João, capítulo 14, do 12 até o 14. Quem achou pode ler.
Quem está falando essas palavras? Jesus. João 14, do 12 até o 14. Jesus menciona: vocês farão coisas maiores, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai. Assim como a gente viu no início, o Senhor não mudou e nem vai mudar. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós conhecemos o texto, né? Nós até cantamos João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez ou tornou a existir. Ele estava desde a criação e ele não mudou. Lá em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pode falar, Beth. Imutável é a palavra correta. Não muda. Eu gosto dessa versão que fala que não pode haver sombra de variação. Sombra, não precisa ser coisa grande não, nada. Ele não pode mudar e ele não muda. E louvado seja Deus por isso. Pode falar. Isso aqui é válido até hoje ou não? O quê? Essas palavras. São. Então a gente não pode discordar dessas igrejas que fazem milagre. Então, porque está falando aqui, se o cara acreditar mesmo de qualquer coisa, eu farei. Se for da vontade de Deus. É a diferença. É o que eu mencionei no começo. As pessoas estão pegando Deus e colocando como escravo. Vamos fazer uma campanha. Vem todo mundo que é cego que vai ser curado, está correto? Se Deus não estiver aqui, a gente está lascado. Por quê? Porque a gente já marcou o dia de milagre. E Deus não opera dessa forma. O que as pessoas fazem é isso. São através de dias, campanhas, de sacrifícios. Não, se você comprar isso da igreja e usar durante tanto tempo, vai dar certo. Mas esse texto condicional que está aqui, ele não fala sobre pela vontade dele, ele fala apenas que quem crê. Esse sim. O condicional dele é crer. Esse sim. Mas tem um outro evangelho que menciona: tudo que pedires e for da vontade de Deus. Nós sabemos, Deus ele não vai fazer o que não for da vontade dele. É Ele quem vai fazer. Nós não temos capacidade. Se for para mim andar sobre as águas, eu não vou conseguir. Mas se Ele falar, venha, eu posso ter total confiança. Então, João capítulo 14. 14 é o evangelho. Isso. Se Ele me disser, venha, eu vou. Existem coisas que nós não conseguimos explicar. Nós somos tradicionais, nós não somos pentecostais, mas tem relatos que não tem como explicar. É o agir de Deus. Ele diz, faz, a gente deve fazer. Não podemos duvidar do poder de Deus, em hipótese alguma. Nós vamos ver um pouquinho disso também mais à frente. Deus, ele continua operando milagres. Eu não duvido que Deus opere milagres ainda hoje. Mas esse não foi o principal ministério, nem de Cristo, nem dos apóstolos, não deveria ser o nosso e realmente não é o de Deus. Por quê? Por que não foi o principal ministério de Cristo? Se ele viesse para curar as pessoas, ele não precisaria nem pisar na terra. Com uma ordem, não foi o que o soldado disse a ele? Não precisa nem ir lá em casa. Você fala uma palavra e ele já será curado. Não, Cristo desceu, se fez carne, se tornou carne, e ele morreu. Não, mas se fosse para curar pessoas, não precisaria de morte, e de ressurreição, e de perdão de pecados. O principal ministério de Jesus não era curar pessoas. Ele curou, sim. E os discípulos? Eles curaram, fizeram sinais e maravilhas, mas também não foi o principal ministério. Por quê? Toda vez que um sinal era realizado, era acompanhado de pregação do Evangelho, era acompanhado de palavra. Hoje nós não vemos isso. É a cura. Deus, ele está muito, incomparavelmente mais preocupado com a nossa vida
futura do que com a presente. Tanto que ele dá exemplos, lógico que é uma hipérbole. Se o seu olho direito te faz pecar, faz o quê? Arranque-o fora. Se ele se importasse com esse corpo aqui, como nós damos o valor, ele ia falar, não arranque fora não, faça outra coisa um pouco menor. Mas não, ele dá valor ao que tem valor. É melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois e ir para o inferno. Ele se preocupa incomparavelmente mais com a nossa vida futura do que com a presente. Ele vai nos dar um corpo glorificado. Esse corpo não pode chegar diante da presença dele. Nós receberemos um novo corpo. Então será perfeito. E nós sabemos que as curas são porque o nosso corpo é debilitado, é imperfeito. Condições do pecado, causadas pelo pecado. A glória ou vai para o homem ou para a igreja. Eu não preciso nem acabar a frase, mas se eu começar a dizer, eu era um pequeno empresário e eu fui para uma determinada denominação e no final das contas eu já estava com 5 mega empresas, eu não preciso terminar a frase, você já sabe, é o merchan. Você não vê falando sobre Cristo. E por causa disso Deus não vai fazer com que eu prospere? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque político tem corrupto que todos são corruptos. Não é porque existe falso profeta, falso mestre, que nenhum é verdadeiro, que nenhum prega a verdadeira palavra. Temos que saber diferenciar as duas coisas, mas infelizmente hoje é exatamente isso, a glória para o homem e para a denominação. A astúcia de Satanás, nós também devemos nos atentar. João 10:10, a parte A do versículo, a primeira parte, diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Essa é a artimanha do inimigo, do diabo, do adversário. Não é de hoje que o inimigo tenta tirar o nosso foco de Deus, nos distrair, nos desviar do caminho certo, do caminho da fé. Não é de hoje. Jesus, ele menciona lá em Mateus 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Ele é astuto. Jesus aqui como um profeta, falando sobre o fim dos tempos. E hoje nós vivemos o fim dos tempos. E ele disse que aconteceria isso, que seria engano. Ele não disse que não aconteceria. Não, vai acontecer sinais e milagres, dizendo-se ou os profetas ou o Cristo, porém são falsos, para, se possível, enganar até os eleitos. E nós sabemos que o inimigo, ele tenta imitar a Deus. No Egito foram 3 sinais que ele imitou de Deus: a serpente, a vara que se transformou em serpente, a água que foi transformada em sangue e as rãs. 3 dos sinais que Deus operou somente no Egito. Os magos lá fizeram alguma coisa lá e imitou, tanto que Faraó falou: eles fizeram. Depois, no próximo sinal dos piolhos, eles mesmos confessaram: tem o dedo de Deus. Porque não tinha como, Deus não ia deixar que isso acontecesse. Em Jó, capítulo 1 e 2, a gente vê que
O diabo, Satanás, o adversário, usou um povo para levar os bois e jumentos, que foi os sabeus. Depois é mencionado que fogo desceu do céu e queimou as ovelhas de Jó. Depois é mencionado que outro povo levou os camelos, que foram os caldeus. Depois é mencionado que um vento muito forte soprou contra a casa onde os filhos de Jó estavam, e ela desabou e todos morreram. E o próprio Jó foi atingido por feridas terríveis. Foi Deus quem fez? Se você pega o começo, o que Deus fala? Vá, mas não toque na vida dele. E então Satanás vai e acaba com os bens materiais, com a família, com tudo que Jó tinha. Só sobra ele. Então Deus diz, então vá, mas não tire a vida dele. Quem realizou isso? Irmãos, nós não podemos brincar. Ele tem poder. Ele não tem todo o poder, como o nosso Deus, mas ele tem poder, sim. Deus permitiu, é óbvio, mas foi o diabo quem fez essas coisas. O inimigo tenta nos tirar de Deus a qualquer preço. Vemos que ele tem poder sobre pessoas, uma nação, um povo, e também sobre os elementos da natureza, o ar, o vento, o fogo. Ele pôde usar para poder nos enganar. Hoje em dia ele também tenta nos enganar. E é engraçado, eu estava conversando com meu cunhado, ele é pastor da Assembleia, e ele estava mencionando sobre a vinha de Nabote. Entre um dos assuntos, a gente conversou umas 2-3 horas. E um dos assuntos foi esse, que ele mencionou que ele estava pregando. O que Nabote ofereceu? O rei lá, Acabe, ofereceu dinheiro, ou uma vinha melhor, maior. E o servo lá, que havia uma herança dele, ele não poderia vender, porque era passado de geração em geração, e as pessoas, não, vende a vinha, compra uma maior, vai tirar férias, investe, faz alguma coisa. O que o inimigo estava tentando fazer? Dar algo que, aos olhos do mundo, é melhor do que nós temos. E a semana passada eu mencionei exatamente isso. A grama do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é mais bonito, a esposa do vizinho é mais bonita, o salário do vizinho é mais bonito, e nós queremos sempre mais. E não olhamos para o que temos. O que temos é muito importante. Nós devemos dar valor no que temos, porque veio do próprio Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Se o propósito central de Deus não é curar, só que também o inimigo pode realizar algumas coisas que imitam a Deus. Qual é o propósito de Deus? A continuação do versículo 10, lá de João 10. Alguém está aberto aí? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida, vida, vida. Não foi saúde. Não foi bem-estar, não foi um corpo perfeito, não foi uma vida física perfeita. A vida que ele está falando, todos nós sabemos, é espiritual. Vida. Vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. A vida que habita em nós é Jesus Cristo. Só que nós não temos somente para nós. Nós temos e podemos também dar, oferecer às pessoas. Esse é o nosso ministério. Cristo deu a sua vida em nosso favor. Ele pagou o nosso preço. Vida. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Pode falar, Betinho. A vida eterna, por assim dizer. Ele deu a sua própria vida para que nós tenhamos vida juntamente com Ele. Se o projeto de Deus fosse curar pessoas, não havia necessidade de morte, como nós mencionamos. Nós viveríamos aqui eternamente. Nós não viveremos aqui eternamente. Um dia nós estaremos com Ele, e lá, no céu, será infinitamente melhor do que tudo que se pode imaginar aqui na terra. Como está escrito, 1 Coríntios 1,
1 Coríntios 2:9, me perdoe. Como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como será o céu? Nós podemos imaginar, as ruas são de ouro, lá não vai ter choro, não vai ter pranto. É muito além do que a gente pode imaginar que ele está falando. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração de nenhum homem como será o céu. E nós queremos ficar aqui na terra, com às vezes a nossa casa, o nosso carro, as nossas viagens, os nossos bens, e achamos que isso é o máximo. É o máximo. Isso não é nada, não é nada se comparado a uma eternidade com Cristo, com Deus e com os santos. Se nós olharmos para os milagres do texto de Atos 9, como nós lemos, ambos são mencionados no final que muitas pessoas vieram a crer. O milagre, ele é como a introdução, ele é o começo. Como o Sandro mencionou, ele chega e coloca autoridade na palavra. Demonstra que é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, irmãos. A nossa vida, nós somos milagres. Cristo nos salvou. Alguém pode fazer isso? Alguém? Se eu morrer por alguém, eu vou salvar alguém do inferno? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Ele continua operando. É nós que estamos invertendo os valores. O maior milagre nós já temos, que é a vida eterna. Mas não, eu quero prosperidade, eu quero bens, eu quero que minha família seja reestruturada, mas isso não importa. Não importa o que eu tenha que fazer, o importante é que tudo me vá bem. Eu não quero passar por aflições. E Cristo diz exatamente ao contrário: no mundo tereis aflições. As pessoas querem um bem-estar, uma estabilidade no trabalho, enfermidade. Pedro, quando Jesus falou que deveria morrer, o que ele disse? Não faça isso. E Jesus diz a ele: Pedro, arreda de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, essa vida. Por que pessoas não entendem? Quando nós vamos pregar o evangelho, as pessoas: mas que Deus é esse que mata a criancinha? Que Deus é esse que extermina uma nação? Que Deus é esse que não tem pena de ninguém, que manda pessoas no inferno? Não é um Deus de amor? Ele é amoroso, mas ele também é justo. E o que para você é justiça, não é para ele. O que para você é ruim, não é para ele. Você quer falar de 100 anos de vida? Vamos colocar aí que alguém chega aqui a 100 anos de vida. O que é 100 anos de vida diante de uma eternidade? Ah, mas a morte é ruim. E o que vem depois da morte? Ele está além dessas coisas. Nós estamos abaixo. Ele está além. Ele está além. Ele é muito mais. Então o que para você, mas é uma criancinha, para ele tem outra visão. O nosso senso de justiça não é como o do Senhor. Ele tem os planos, os caminhos, os projetos muito maior do que os nossos. Os milagres dão crédito à pregação, mas não é o evangelho. O milagre cura a pessoa fisicamente, porém não espiritualmente. O milagre não salva. O milagre não salva. O milagre é a salvação. O milagre é a salvação. O milagre de Cristo. Entenda, não estou falando que alguém começar a andar, ele é salvo. Não. O milagre de Cristo é a nossa salvação. Os sinais, prodígios, maravilhas, você pode colocar o termo que você quiser, são a introdução para a pregação do evangelho. Milagre que não acompanha evangelho não provém de Deus. Qual seria o propósito de Deus em somente curar uma pessoa? Por que ele faria isso? É um sinal. Sinal que não é acompanhado de palavra. E o que nós vemos nas igrejas hoje? Sinais? Mas e o evangelho? Não tem. O puro e verdadeiro evangelho não tem. E eles estão caminhando para o inferno, porque milagre não salva. Não salva. Eu também creio que existem pessoas que são salvas em meio a essas igrejas.
porque é Deus quem chama. Eu creio que nesse momento pode ter algum católico lá na igreja católica que pode ser salvo, porque ele não está seguindo o padre, ou alguém que está numa igreja dessa, ele não está seguindo o pastor, ele está seguindo a Cristo. Ele apenas está num local que não é o local que ele deveria estar. E Jesus fala exatamente isso quando ele menciona: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Um dia essa ovelha vai estar diante do seu pastor, e Jesus Cristo é o bom pastor. E ela vai estar num aprisco, porque ovelha sozinha não dá certo. Ovelha sozinha corre perigo. Não é a história das 100 ovelhas e uma saiu e o pastor deixou as 99 que estavam seguras e foi atrás, porque a ovelha sozinha corre perigo. Então, se uma ovelhinha nesse momento está numa igreja católica, ela está sozinha. Ela precisa das outras. Ela precisa do pastor. Então o pastor vai e chama, e a conduz ao rebanho, e a conduz ao aprisco, a conduz até onde é pregado o verdadeiro evangelho. E isso nós vemos. Muitas pessoas que vão, que frequentam e um dia não procuravam uma igreja perfeita. E um dia Cristo as encontrou. E então elas firmam: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa semana que passou eu fui questionado por uma pessoa, ela é de uma igreja pentecostal, e ela me perguntou: mas e se eu começar, ela falou, não é uma cura física, mas e se eu começar a orar em línguas agora na sua frente, você vai me repreender? Eu falei: não. Mas por quê? Você não acredita? Eu falei: o fato de eu não, entre aspas, acreditar, e o fato de eu te repreender tem um grande abismo aí no meio. Aí eu falei: deixa eu te explicar o que eu creio. Eu vim de uma igreja tradicional, tradição. Ah, mas vocês não são neo? Eu falei: não, neo é novo agora. Nós somos tradicionais de tradição. Aconteceram muitas coisas no decorrer dos tempos. E eu mencionei para ela, quando começou lá na Rua Azusa, eu comecei a falar um pouquinho da história. E eu falei: eu pesquiso, eu procuro saber, eu me interesso sobre o assunto. E o que acontece? Eu vi que muita coisa está acontecendo errado. Pessoas já profetizaram a meu respeito e hoje você olha para a vida dela, você tem que orar por salvação. Ah, mas não foi Deus? Ela profetizou, falou que era a mensagem de Deus. Um certo dia, a minha cunhada, ela estava grávida e uma mulher se levantou e falou assim: Deus me revelou que é uma menina. E no mesmo dia, em momentos, segundos, outra pessoa se levantou e falou: Deus me revelou que é um menino. Eu posso confirmar, não nasceram gêmeos, foi só um menino. E a pessoa que falou que era uma menina? Não foi Deus? Será que as duas, um foi Deus e outro não foi? Que Deus confuso é esse? Eu prefiro ficar com as escrituras. Eu vou até onde ela vai e paro até onde ela para. Aí a pessoa se apavorou, falou: não vou te repreender, eu só não gosto de hipocrisia. Você sabe se isso vem de Deus, é você e Deus. Eu não duvido que possa acontecer. Só que hoje tem muita gente falsa, imitando pessoas para se achar espirituais. Isso está totalmente errado. O foco de Deus não é esse. Quando uma pessoa está orando em línguas, se a gente for olhar de acordo com as escrituras, é o Espírito de Deus, ela se edificando. E Paulo fala: irmãos, pregar é muito melhor. Pregar o evangelho é muito melhor, porque várias pessoas podem ouvir e elas vão entender. Como o indouto, como o sem conhecimento vai dizer amém para uma coisa dessa? Ele não está entendendo. Então, Deus me chamou para pregar o evangelho. Ah, pode acontecer? Deus faz o que Ele quer. Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Eu vou duvidar do poder de Deus? Uma mula falou, uma serpente falou, Deus ressuscitou pessoas. Eu vou duvidar do poder de Deus? Só que eu não quero também começar essas práticas só porque está todo mundo fazendo. As pessoas que fazem, elas sabem se é elas ou é de Deus. E infelizmente, no meio de tudo isso, tem pessoas sinceras. Pessoas que esperam essa segunda bênção, esse batismo com o Espírito Santo para começar a falar em línguas. E se culpam. Eu tenho pecado? Por que só eu não falo na igreja? Existem pessoas sinceras.
é onde eu digo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o Senhor os chama para um lugar seguro, um lugar mais tranquilo. E infelizmente essas pessoas, dessas igrejas, não estou falando, eu sei que tem até igrejas que são fundamentadas na palavra, tem pessoas que são religiosas, e tem pessoas que não são salvas, porque são religiosas, não tem a Cristo. Mas tem muita gente caminhando para o inferno, porque as pessoas vão lá não para ouvir do Evangelho, mas para resolver os seus problemas. Esse não é o principal objetivo de Deus. O principal objetivo de Deus é que a gente esteja junto dele. E ele deixou um trechinho lá em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que vai falar um pouquinho sobre o céu, para dar um gostinho do que será. Isso é muito melhor, incomparavelmente melhor. Se os irmãos quiserem abrir lá, eu estou estourado no tempo, mas se quiserem abrir, a gente pode abrir Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, o céu é real, o inferno é real, Deus é real, Cristo é real. Infelizmente, as pessoas têm invertido os valores, amam esse mundo, só que o fim deles será o inferno. E as pessoas que odeiam esse mundo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós temos que odiar, porque o mundo jaz no maligno. As coisas que são valorosas para o mundo não são para Deus. O que tem valor tem que ter valor para Deus e não aos homens. O céu é de sumo valor para o Senhor e deve ser para nós também. Vamos orar para a gente finalizar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor me encontrou, Pai. E obrigado porque um dia o Senhor encontrou os meus irmãos que estão aqui nessa noite. Ó Pai, bendito é esse dia. Bendito foi o dia em que o Senhor, ó Pai, desde o início, já prevendo, ó Pai, as coisas que iriam acontecer, já determinou que o seu Filho viria e pagaria o preço pelos nossos pecados. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, porque nós fomos resgatados, ó Pai. Nós não merecemos. O que nós merecemos é o castigo, Pai. O que nós merecemos é a sua justiça. Porém o Senhor, ó Pai, ainda sendo nós pecadores, enviou o seu Filho. E ele morreu, ele padeceu e também ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida. Ó Deus, que nós não possamos duvidar do Senhor, ó Pai. Eu sei que muitas coisas acontecem, pessoas ficam enfermas no nosso meio, e a Tua Palavra nos ensina que nós devemos orar, que nós devemos clamar, que nós devemos interceder. E, ó Deus, muitas pessoas têm sido frias com relação a isso, com medo de não se tornarem pentecostais. Ó Deus, eu confesso, eu sou um crente pentecostal, eu creio que aconteceu no Pentecostes, eu creio que o Seu nome tem poder.
Ó Deus, que esses pentecostais de hoje, que vivem essa era de apenas cura, apenas libertação e tantos afins, ó Pai, eles possam se reencontrar com o Senhor. Ó Pai, buscar a Tua palavra, aprender do Senhor. Eu me alegro, ó Pai, pois isso já tem começado a acontecer. E eu te louvo, porque isso provém do Senhor. Ó Deus, e nós, eu clamo que o Senhor continue nos ajudando, que nós possamos aprender e colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos despeça-nos em paz. E eu te agradeço no santo nome de Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados e a comunhão faz parte do culto.